direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília. Eu vou bater um papo muito especial hoje com o gerente de relações governamentais da Abiov, que é o Carlos Miller. É isso aí, Carlos? Isso mesmo, tudo bem, Glauber? Boa tarde. Carlos, é um prazer a gente falar com você. Eu sei que você é um cara que tem trabalhado muito nessa questão de ferrovias, discutido isso. E a gente tem uma nova lei aí, né, das ferrovias, e eu queria que você nos explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre essa nova lei, que é um marco legal das ferrovias também, e explicasse para a gente como é que está isso. Bem, vamos lá, Glauber. Eu acho que hoje em dia nós temos duas coisas em discussão. A primeira é o Marco Legal das Ferrovias, que foi uma lei aprovada em 2021. A principal inovação do Marco Legal das Ferrovias foi a instituição das autorizações ferroviárias. Então a gente saiu de um sistema onde basicamente só existia a concessão. Então o governo concedia um serviço que era público para a iniciativa privada. Então você tinha todo um aparato público concedido a um concessionário, a um operador privado. As autorizações, que são instrumentos mais simples do que as concessões, então trazidas por essa lei de 2021, Marco Legal das Ferrovias, tornou o sistema, digamos assim, mais competitivo, mais ágil, porque as autorizações, como eu falei, são mais simples. Então, não, mas espera aí, mas para a gente, para o nosso produtor, para o nosso público entender. Então, por exemplo, tem uma ferrovia, por exemplo, norte-sul, leste-oeste, enfim, do grão, enfim, seja lá o que for. O governo antes fazia licitações, né, e fazia a concessão de 29 a 100 anos, podendo depois prorrogar isso aí, né? Então, se eu ganhasse a concessão, beleza, eu tenho o direito de operar, tenho um prazo para operar, é aquela coisa toda. E você, por exemplo, que você não tinha o direito, você perdeu, dançou. O que muda, na verdade, agora? Por exemplo, quando vai esse aí que você está dizendo, esse marco legal, é para novas ferrovias ou ela, por exemplo, permite o uso, por exemplo, eu tenho uma concessão e aí você quer usar a minha ferrovia ou aquele meu trilho com direito de passagem, essas coisas todas. Eu queria que você explicasse para a gente o que muda, porque a licitação continua tendo. Isso. Né? No caso da autorização, é um pouco diferente. A concessão, sim, você tem um processo licitatório que gera um contrato de concessão que tem obrigações mais rígidas, como o oferecimento de direito de passagem para terceiros. A autorização, ela é mais simples, então todo o investimento, tudo fica a cargo do privado. Deixa de ser um serviço público concedido e passa a ser um serviço privado. Entendi. Então, é um instrumento muito mais simples, onde você consegue essa autorização e você faz todo o investimento. Por exemplo, eu que sou de Cuiabá, lá do Mato Grosso, eu quero fazer uma ferrovia minha lá, de Poconé para Cuiabá. Você pode conseguir uma autorização e você investe e faz a sua própria ferrovia. Não precisa oferecer direito de passagem, porque a ferrovia é sua. Particular. Exatamente. O marco foi positivo no sentido... É bom. Então, o marco foi positivo no sentido de incentivar a ampliação da malha ferroviária. Então, de 2021 para cá, várias autorizações foram liberadas. Você tem aí, acho que em torno de 45 autorizações liberadas. No entanto, isso não tem... você tem várias pelo país. Agora, por exemplo, o trem-bala, transporte de pessoas, é uma autorização, São Paulo, Rio. Mas dessas 45... Mas daí... Vou te perguntar uma coisa, mas vamos supor assim, no caso, essa autorização. Agora, por exemplo, você foi lá e resolveu fazer a autorização do trem-bala de São Paulo ao Rio. Aí, então, quer dizer, isso não impede que eu também possa colocar uma outra ferrovia do lado da sua. Exatamente. Ou existe um impedimento? Exatamente. Já que tem aqui... Tem um estudo feito por parte do governo, né? Você não vai, digamos assim, autorizar dois trechos no mesmo sentido, entendeu? Mas, assim... Mas agora, aí é onde que para o usuário... Né? Ou seja, que lá no caso vai ser o passageiro, e vai ter um controle. Porque uma coisa, é lógico, daí, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa que acontece hoje com ferrovias no Brasil. Então, quando você pega, vou pegar o exemplo, né? Você pega, por exemplo, o preço do transporte ferroviário no Brasil é praticamente o preço do rodoviário. Né? Não tem a bendita diferença praticamente. Enquanto que nos outros países você tem aí 50%. Né? Então, nesse caso lá, eu peguei esse trecho, eu vou falar, beleza, eu vejo quanto que está a passagem de avião
e vou colocar lá um pouquinho mais abaixo e pronto. Exato. Então, o incentivo que o Marco trouxe é o da oferta. Então, o intuito é gerar oferta para baixar o preço. Eu acho que nesse sentido foi positivo, apesar de ele ainda não estar rendendo frutos. Dessas 45 autorizações, só 2, salvo engano, estão já na fase de desapropriação, para depois você iniciar a construção. Então está tudo muito incipiente, ele ainda não está gerando resultados. Mas o Marco, Glauber, ele veio para tentar ampliar a oferta. Só que de nada adianta você ampliar a oferta, como construir um trem-bala, fazer uma nova ferrovia, se você não tiver uma regulação que proteja o usuário, né? E é por isso que tem tramitado hoje no Congresso Nacional outro projeto de lei sobre isso. Agora, entendeu? o que acontece? Que é o outro projeto que é 27... PL 4158. 4158. E o PL que eu tenho aqui, que é o... Vou pegar o exemplo aqui, que é a lei 14273. Essa é do Marco. Essa do Marco de 21. Entendi. O projeto 4158, ele tenta resolver o outro problema. Então, o Marco das Ferrovias veio em 21 para tentar resolver a questão da oferta e a ampliação da malha ferroviária. Vamos continuar nesse ainda, depois nós vamos mudar para o outro, que eu quero entender melhor esse aí. Aí, por exemplo, vou pegar um exemplo que vai acontecer de uma ferrovia, por exemplo, de Lucas até Santarém, por exemplo, alguma coisa assim, não? Miritituba, Itaituba, seja o que for, né? Que é uma ferrovia interessante, né? Nesse caso, vamos supor que ela vai ter, que é aquela ferrogrão, né? Vamos supor que ela vai ter vai ser, lá não sei se é concessão, se vai ser autorização, se for autorização. É claro que também se tem aquela coisa, ela vai competir com o preço rodoviário, ela vai procurar ser um pouquinho mais barata, quer dizer, ela não vai ter aquela obrigação de, no caso, ser muito mais barata. Eu não teria, por exemplo, ter alguma coisa, uma regulação que fosse lá pelo menos 70% do valor do frete rodoviário. Não existe nada disso. Você que é um usuário, também você representa dos usuários. Essa é justamente a dificuldade hoje. Como no setor ferroviário há o surgimento de monopólios naturais, você acaba tendo um preço não competitivo e os usuários acabam muitas vezes sendo explorados pelos prestadores e você não consegue, por meio da ANTT, dar vazão nessas reclamações que poderiam, por exemplo, alterar a modicidade tarifária, poderiam modificar a precificação. Então, se você tivesse instrumentos regulatórios mais eficientes, você protegeria o usuário e talvez incentivaria ele a utilizar mais ferrovias. E a questão de preço, ela influencia, claro, mas você sabe melhor do que ninguém. No momento onde a gente vai ter uma safra de mais de 328 milhões de toneladas, uma super safra, a maior da história, você precisa de modal de escoamento. Você vê os acessos portuários, até hoje você não tem asfalto, são quilômetros e quilômetros de filas de caminhões tentando escoar ali por Miritituba, por exemplo. Então, se você tem hoje modais eficientes, ainda que talvez eles sejam um pouco mais caros, talvez eles compensem no tempo, talvez eles compensem na eficiência. Então, quanto mais modais e oferta você tiver, a tendência é de um melhoramento no sentido do escoamento da safra. Agora, Carlos, você que é um estudioso aí, né? Formado, inclusive, em ciências... Ciência política, né? Então, um ser humano político, politizado, né? E aí, o que acontece? Você deve ter estudado, com certeza, para estar onde você está, representando quem você está, você deve ter estudado muito modais de outros países, né? Por exemplo, o que fez com que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, na Europa, seja onde for, né? O preço da ferroviário seja tão mais competitivo. Que nem eu disse assim, porque quando você pega um transporte rodoviário, ele custa 100. O ferroviário, vamos supor, média do mundo, estou chutando também, pode ser que já corrigiu os números. O ferroviário 50 e o hidroviário 20. Mais ou menos algo nesse sentido, né? De compensatório. E no Brasil não é assim. Por que o rodoviário é 100, o ferroviário muitas vezes é 105, o ferroviário chega a ser mais caro do que o rodoviário? Eu acho que a questão da oferta... Você não vai me responder agora. Nós vamos para o intervalo. E daí nós já voltamos falando um pouco mais sobre ferrovia. Esse assunto é importante, porque quem paga a conta, meu amigo, é você que está aí colhendo soja, milho, algodão, seja lá o que for. Já voltamos. De volta direto ao ponto, falando aqui com Carlos Miller, que é um especialista aqui, né?
diretor de Relações Governamentais da Biov. Carlos, terminei o primeiro bloco falando sobre essa questão da comparativa ferrovia, hidrovia, rodovia. Queria que você agora falasse para a gente por que é que no Brasil tem momentos que o ferroviário é mais caro que o rodoviário, que é algo absurdo. Bem, Glauber, eu acho que isso tem muito a ver também com a oferta. Muitos países desenvolvidos, você tem uma maior competitividade e igualdade entre os modais. Então, você tem países que é 30, 30, 30. 30% da matriz ferroviária, 30% rodoviária e 30% hidroviária. No Brasil, por causa de escolhas de investimento do passado, houve disparidade entre esses modais. Então, hoje você tem uma matriz que fica mais de 60% rodoviária, fica ali em torno de 15%, em alguns momentos sobe um pouco no ferroviário e também ali por volta de 15% hidroviário, às vezes um pouco mais baixo do que isso no hidroviário também. Então, os percentuais ficam variando, mas geralmente é isso, 15, 15, 60, 70. Então, o rodoviário tem muito mais oferta, então você tem uma maior competitividade entre os atores. No caso das ferrovias, você tem monopólios naturais com apenas 2 grupos econômicos prestando serviço, então a falta de concorrência e de uma regulação um pouco mais efetiva acabam gerando preços maiores e isso prejudica o usuário do transporte de cargas, agora, que somos nós. Me diz uma coisa, a gente antigamente não tinha nem o direito de passagem. Eu acho que isso quando você ganhava uma concessão, você não tinha direito de deixar ninguém passar no Brasil, era assim. Hoje já tem isso, né? Se eu não estou errado. Agora, como é que a gente consegue, por exemplo, aumentar essa competição? Porque eu sei que, por exemplo, as ferrovias mesmo, elas têm ociosidade, né? Tem ociosidade e eu posso, muitas vezes, eu tenho lá uma ferrovia... vai de Rondonópolis a Santos, de repente está lá, tem momentos ociosos, eu falo assim, eu sou uma trade interessante, eu vou lá e quero colocar os vagões meus e falo assim, olha, quem que é dono daquilo? É a Raizen? Ali é a Cosan Rumo. Cosan Rumo. Então eu falo para ele, faço um pedido e tal, eu falo, quero usar isso aí, lógico, vou pagar, né? Não é de graça, tem que pagar para usar, e vou botar meus vagões lá. É possível isso? No Brasil, apesar de ter esse direito de passagem, é possível? Hoje isso depende muito das concessionárias. É justamente por isso que o projeto de lei 4158 do senador Everton, que eu citei, ele é positivo, porque ele implementa, digamos assim, um gatilho. Se a sua ferrovia está ociosa, ou seja, se ela está 50% do tempo transportando e 50% do tempo parada, por exemplo, você deveria, por lei, oferecer um direito de passagem a um terceiro para ampliar a oferta de serviço daquela rodovia, né? Isso aumenta a competitividade, isso barateia preço no transporte de alimentos, de mercadorias. Então, esse projeto ele implementa uma espécie de gatilho para que os concessionários sejam obrigados a oferecer direitos de passagem quando eles não estão usando a ferrovia. Por isso é positivo. Isso passa a ser uma obrigação. Exatamente, o projeto traz como obrigação. O projeto é estruturado, digamos assim, em 3 blocos. Um de especificação e ampliação das competências da ANTT no que se refere à regulação. Então, traz obrigações para a ANTT regular os ferroviários. Que é o papel dela. Que é o papel dela, mas ela... Mas ela está gostando disso ou não? Pois é. Eu acho que a gente sempre tem, quando a gente discute projetos de lei, digamos assim, uma implicância, uma ressalva por causa da inércia. Então, quando a gente está em inércia, naquele nosso ritmo, a gente não quer mudar. E eu acho que esse é o problema da ANTT hoje. A ANTT não quer mudar algo que os usuários veem como ineficiente, como prejudicial. Hoje, a regulação da ANTT... Quem que vê prejudicial é só quem poderia ver prejudicial é só quem tem a concessão e tem o monopólio, porque quem não tem o monopólio, que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, ou quem precisa da ferrovia, que é o caso do produtor, as trades que usam, as cooperativas, essas têm interesse que o processo seja o mais transparente possível e seja visível para todo mundo. Quando você chega lá, por exemplo, como você pega hoje, no caso das concessões de avião, né? Então, não seriam viárias mesmo, de aviação. Poxa, hoje, como que você não tem o controle, não está muito transparente para onde que vai o avião, vem, as companhias têm que dizer, né? E por que nas ferrovias não é o mesmo sistema que é hoje na aviação? Pois hoje isso não acontece.
nas ferrovias, por exemplo, o usuário, ele diversas vezes, ele é, digamos, deixado de lado para que ocorra uma certa proteção às concessionárias. Então, não sei se você sabe, hoje você não consegue oferecer, nos quesito ferroviário, denúncias anônimas para a ANTT fiscalizar algo. Então, o usuário, ele tem que botar o nome dele em jogo, a reputação dele em jogo. Isso significa que é o problema do Estado brasileiro, porque você sabia que no ambiental é a mesma coisa? Se você, por exemplo, você está lá na sua fazenda, você está fazendo lá na minha, e você está lá fazendo a coisa mais esdrúxula, está poluindo o rio, está desmatando na beira do rio. Se eu tiver que ligar para um órgão ambiental, eu tenho que passar minha ficha toda, eu tenho que deixar meu nome lá, tudo registrado. E isso acaba prejudicando suas relações comerciais. Então, por que a ANTT... Aconteceu isso comigo uma vez. Por que eu ia fazer isso? Sendo que, né, eu ia me dispor com o meu vizinho? Por que a ANTT não pode simplesmente, a partir de uma denúncia de uma instituição séria, averiguar um determinado problema de transparência na precificação de rodovias? Por que não? Hoje, a legislação e a regulação acabam protegendo as ferrovias nesse sentido, em detrimento dos usuários. O projeto, então, ele se estrutura mais ou menos nisso. Um pedaço dele reforça essas atribuições regulatórias, dá mais instrumentos regulatórios. Outro pedaço dele cria algumas obrigações para as ferrovias, como o oferecimento de direito de passagem. E o outro pedaço dele reforça a cooperação entre os envolvidos no processo de regulação. Ou seja, pelo que você está dizendo, quando, por exemplo, eu, como a empresa, a concessionária, que ela tiver que dar informações para a ANTT, né? Para a ANTT, ela vai saber, por exemplo, que tem ferrovias que estão ociosas em 60%, por exemplo. Exatamente. E aí, por exemplo, no caso, aquilo vai acabar obrigando aquela empresa, ou então se eu pedir um direito de passagem lá e tiver que ter uma mediação, né, da ANTT, ela fala, pô, por que você não vai dar, sendo que você está com o tempo parado aí? Exatamente. E a outra coisa dessa cooperação também se estende no âmbito das comissões tripartites. Há 30 anos atrás, uma lei criou as comissões tripartites, que são as comissões que fiscalizam e observam os contratos de concessão. Elas são formadas pelo concessionário, pela ANTT e pelos usuários. Essas comissões que existem legalmente há 30 anos só foram implementadas de fato em 2021. Então, 30 anos sem nenhuma implementação e agora que foram implementadas, elas têm funções ineficientes, digamos assim. Qual seria uma função eficiente dessa? Promover o diálogo interinstitucional entre essas três instituições para promover melhorias na concessão. Então, o usuário reclama da precificação, reclama do tempo, reclama de várias coisas relativas ao contrato de concessão. E, nesse âmbito, os três, conjuntamente, podem adotar processos de melhorias, né? Então, só que hoje, a maioria das coisas que os usuários propõem nas comissões tripartites não saem do lugar. A concessionária simplesmente fala, acho que não vou fazer isso. A ANTT também olha e fala, não vou dar andamento a esse pedido. Então, o projeto de lei... Não tem um lugar para você falar, gente, como assim, né? Tem que ter uma reunião de condomínio, né, pô? Existe o local, mas a reclamação nesse local não avança. E o projeto cria instrumentos para que as reclamações dos usuários sejam ouvidas dentro das comissões tripartites. Reforça a atribuição das comissões tripartites. O senador, ele está bem empenhado? Você e eu, o senador sempre trabalharam ali em temas e você conhece bem ele. Sim, né? O senador Everton é um cara super empenhado, ele é do Maranhão, um estado onde as ferrovias são importantes, então ele conhece isso. É um senador com muito tempo de política, então ele também conhece a forma de operação das agências reguladoras. Então, eu acho que ele acertou ao propor esse projeto e acho que pelo conhecimento e experiência dele no tema, tem grandes chances de... Agora, você acha que sendo implementado, sendo implementado, isso vai ajudar bastante? Eu acredito que sim. Além de ele avançar na questão da oferta em alguns momentos, no caso do direito de passagem, por exemplo, que tende a ampliar a oferta, ele acerta o ponto da regulação. Ele faz com que os usuários sejam mais ouvidos pelas concessionárias e pela ANTT. E se você, por exemplo, Glauber, é mais ouvido e sente que aquele meio de transporte vai te atender mais, você sabe que não vai ter problemas com ele, você não usaria mais? Claro. Então, nesse sentido, em dar mais transparência, maior poder de fiscalização aos usuários, maior poder de fiscalização para a ANTT,
você faz com que haja uma preferência por esse modal. Então, acho que nesse sentido o projeto acerta bem. Vamos torcer. Carlos, obrigado aí por sua presença aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço o convite, Glauber. Até a próxima. Tá aí, gente. Mais uma entrevista super especial para você entender um pouquinho mais de logística. Logística é o nosso gargalo, a inflação de alimentos que é. Problema de infraestrutura, seja de armazenagem, seja de logística. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.